Durante os últimos anos, tanto no Chile quanto no exterior, os relatos sobre aparições de OVNIs provêm cada vez mais e em maior proporção de cidadãos comuns que os avistam em zonas povoadas. A princípios do ano 2000, milhares de pessoas aproveitavam suas férias de verão nas praias do litoral central, quando, inesperadamente, em 17 de fevereiro, observaram um estranho objeto no céu. Não há marcianos? Você viu como se posicionou? Jaime Muñoz estava de férias no balneário El Quisco e foi testemunha, junto de outras 16 pessoas, da aparição de uma forma luminosa, que permaneceu no ar pelo menos durante uns 15 minutos. A que horas mais ou menos foi? Depois do pôr do sol, entre 6 e 8 horas. Em outro popular balneário da zona central, El Tabo, Marisol Bustos captou estas imagens. Começaram a gritar todas as crianças: "Ei, olhem, parece um foguete!" E todos saímos. Então minha irmã, que tinha a filmadora na mão, saiu de imediato. Esta outra gravação pertence ao técnico eletrônico César Barrera, que sempre leva à mão, como um hobby, uma câmera de vídeo. Ele ia entre Casablanca e Algarrobo quando observou o objeto. O encontrei brilhando no céu. Com a câmera se pôde captar o mais importante. Bom, aí estão vendo vocês uma coisa totalmente estranha. Estava parado, Soli. Há pouco estava parado. Estava reto. Carmen! Estão comendo? Sim. Vou avisá-los. Claro. Outras duas testemunhas deixaram registros em vídeo. E mesmo não querendo falar frente às câmeras, tivemos acesso a essas gravações. Também houve testemunhas que não tinham à mão uma câmera de vídeo, como Sandra Quintana e sua filha, Jennifer Thiers, que viajavam nessa hora entre os balneários de rocas de Santo Domingo e El Quisco. Minha mãe disse: "Olha a lua, que estranha." Então lhe dissemos que não, porque a lua estava do outro lado. Nos deparamos com duas luzes brilhantes. Uma que era a lua e a outra que era esse objeto que não soubemos o que era. A aparição de um OVNI em plena luz do dia e a existência de múltiplas testemunhas situadas em diferentes pontos de observação proporcionaram uma nítida informação sobre a rota, que aparentemente seguia o objeto frente à zona costeira. Não é frequente ter registros tão abundantes e de um mesmo caso. Por isso, os ufólogos consideram esse material como uma prova da presença de OVNIs em nosso céu. O meu padrasto estava lá fora vendo o pôr do sol e começou a gritar e corremos para lá. Haviam 16 pessoas em casa. Ei, olha o que está fazendo agora. Quando estava o pôr do sol, aí que se começou a ver como uma lua. E de repente começamos a olhar e, dissemos todos, é mais que isso. Tem que ser um OVNI, um foguete. Não sabíamos o que era. Todos os 16 que estavam ali pensaram que era um OVNI? Sim, as crianças pequenas choravam e todos acreditavam que era um OVNI. Todas as crianças pequenas, havia bastante gente, então estavam todos aí, olha, um OVNI. E nos chamou a atenção porque era bonito, além de tudo. Tinha uma cor bonita, era alaranjado. Aqui se vê um pouco mais de cor vermelha, mas era alaranjado. De fato, o sol ainda estava posicionado. Estava começando o pôr do sol. E dali até me deter, passou um tempo e ainda estava. Deve ter sido pelo menos uns 25 minutos.
Estivemos ali uns 5 minutos e depois, quando partimos e voltamos, estivemos ali por uns 15 minutos. Sim, foi bastante. E o objeto seguia ou ficava? Ficou lá sim, e subitamente ele girou e foi embora. E entrou, ou seja, foi em direção para dentro. E logo voltou, como um pontinho. Não vou embora! Não vou embora! Essa é a bolinha. E esse é o rabinho. E ali depois começa a se separar ali. Começa a ir aos poucos. E fica somente a pontinha ali. Porque isto foi diminuindo. De repente estava enorme. Se via bem entre o horizonte e de repente desapareceu definitivamente. Mas passando o tempo, o tenho visto e realmente não sei. Não sei. Eu vejo estranho, nada mais. Que outro fenômeno havia? Um foguete? Aqui não fazem foguetes para começar. Um balão? Esqueça, um balão não é dessa cor, certo? Dizem que tem luminosidade. Este era de uma cor alaranjada, linda. Também pode ser que com o pôr do sol tenha se formado isso. Mas também é algo fora do normal. Portanto, um objeto voador não identificado. É algo não identificado. Assim sendo, não é normal. Vi algo que não posso explicar o que foi. Que, apesar de todas as hipóteses que estabelecemos, escapou ao nosso conhecimento. Fomos à direção da aeronáutica e pedimos ao Comitê para Estudos de Fenômenos Aéreos Anormais, CFAA, que investigasse este caso. O comitê tinha uma teoria. Em fevereiro, quando nos Estados Unidos foram efetuadas algumas provas militares no Pacífico Sul, um míssil teria saído de sua rota. Para confirmá-lo, isso sim, pediram antecedentes à Secretaria de Defesa desse país e a resposta do Pentágono segue pendente. Investigando outras hipóteses, o CFAA descartou a presença de voos comerciais na zona nessa mesma hora. Também descartou que o objeto fosse um foguete do tipo Ariane, como os que são lançados da Guiana Francesa no Caribe. Olha, uma luz, eu vi a luz ali. Para as testemunhas, a trajetória e comportamento do objeto, que viram na tarde de 17 de fevereiro, correspondem a um OVNI. Para investigar mais sobre os casos de avistamentos que ficam sem explicação definitiva, viajamos aos Estados Unidos. Chegamos até a cidade de Los Angeles, no estado da Califórnia. Ali nos reunimos com Michael Shermer, doutor em História da Ciência e Master em Psicologia Experimental. Shermer é um dos fundadores da revista Skeptic, Escéptico, que se edita desde 1992. Em sua biblioteca tem 3.000 livros sobre OVNIs e temas afins, e sua especialidade é a detecção de fraudes. Há várias formas de montar uma fotografia falsa de OVNI e fazer com que pareça real. O lançamento de uma tampa de lixo desta forma, onde está uma pessoa esperando com a câmera, e a outra lança a tampa desta forma e, quando gira, parece um OVNI. Mas é só uma tampa. Ou você pode pendurá-la de uma linha, fazer com que outra pessoa movimente com uma vara e só faça com que a lente esteja um pouco difusa. Este é um dos favoritos. Tem uma parte solta em cima. Parece um OVNI. Este era realmente um pequeno modelo de uma companhia aeroespacial. Parece uma nave espacial. Onde se põe uma linha, se usa a linha de pescar. O movimento da câmera não vai deixá-la ser visto.
Assim, estes vídeos de George Adamski e Bill Meyer, difundidos durante décadas nos meios de comunicação do mundo todo, foram descartados depois de uma detalhada análise, como fraudulentos. Algumas pessoas, muito honestas, tiraram fotografias em uma montanha ou algo assim, e quando as revelam, há um objeto que aparece, um disco voador ou algo parecido, e não foi de propósito. Correto. Existem as manchas ou sujeiras nas lentes. Há problemas dentro da câmera porque há várias lentes, e a luz pode fazer armadilhas. Também o filme pode estar sujo ou o processo de revelação pode deixar manchas ou partículas. Inclusive, por todas estas coisas, talvez sejam fotografias de algo que está fora da atmosfera. Mas, o que representa isso, quem sabe? Poderia ser um meteorito que vai cruzando, um balão meteorológico, um avião de tal forma que não se podem ver as asas. Shermer duvida da validade como prova que tem aqueles avistamentos gravados em vídeo, porque crê que a maioria deles corresponderiam a fenômenos naturais. Quando eu me sento para conversar frente a frente com os que acreditam mesmo em OVNIs, as pessoas sérias, não os céticos, estamos de acordo em que 90 ou 95% dos casos se pode explicar através destes elementos. Balões meteorológicos, por que não? A única diferença entre mim e os que acreditam são esses 5 ou 10%, estas anormalidades ou eventos inexplicáveis. Dentro desta pequena porcentagem de casos, que os ufólogos consideram inexplicáveis, se encontram os OVNIs avistados sobre o Gulf Breeze, na Flórida, Estados Unidos. A zona de Gulf Breeze adquiriu notoriedade mundial a princípios dos anos 90 devido à frequência com que apareciam OVNIs. Entre os que elevam estas imagens à categoria de provas, se encontra Bruce Maccabee, físico óptico de longa trajetória na Armada dos Estados Unidos, dedicado atualmente à investigação ufológica e que é o maior especialista no caso Gulf Breeze. Sim, Gulf Breeze foi definitivamente a área mais quente. Em maio de 1993, houve um período de 13 dias em que havia um avistamento a cada noite. Muitas equipes de televisão de muitos países foram até lá e a maioria delas obteve algo durante esse período de 2 anos. Aqui temos este vídeo de 1991 com um objeto que cai. Muitas vezes se deixava cair algo e não sabemos por quê. O que se via com mais frequência era uma luz por vez. Às vezes, 2 luzes vermelhas no céu que deixavam cair algo, que reluziam de forma muito brilhante e depois desapareciam. Interessado nestes relatos e vídeos, Maccabee viajou até a Flórida e, em setembro de 1991, diz ter sido testemunha da aparição de um OVNI. Quando eu estava olhando o céu, uma senhora disse, "Aí está." Eu não sabia onde. Ela disse, a uma certa altura, não disse 35 graus ao norte ou 25 graus. Só disse, "Ali está." Olhei para cima e havia uma luz brilhante que não estava ali antes. A primeira coisa que pensei é que poderia ser um avião e aparecer de repente. Peguei os meus binóculos e vi um anel. Luzes que brilhavam muito, como um candelabro, de 8 velas que se acenderam no céu. Um candelabro. Perguntamos a Maccabee pela teoria ufológica, com relação a que os OVNIs teriam bases submarinas frente à costa da Flórida. Ao que parece, a Marinha no passado captou ruídos de sonar estranhos, mas não pôde determinar, ou se o determinou, não disse a ninguém. A Força Aérea dos Estados Unidos, ao reunir 15 mil avistamentos desde 1947 até 1969, disse que aproximadamente 700 não tinham explicação. Assim como nos Estados Unidos, centenas de casos permaneceriam sem explicação.
Em Santiago, conseguimos reconstituir outro caso enigmático ocorrido há mais de 3 décadas nas dependências da NASA no Chile. Até agora, os protagonistas tinham feito um pacto de guardar segredo, mas nós conseguimos o relato de um deles.